Bom, vamos agora, vamos mostrar agora uma coisa esquisita, um negócio meio estranho, né? Vamos ver se a gente identifica que esporte era esse. Estamos falando daquilo que seria um jogo de futebol, foi lá em Fortaleza, meu Deus do céu. Ceará e São Paulo. Vocês conseguiram identificar o que eles fizeram? Eu sei que eles puseram roupa, se vestiram, viajaram, concentraram, aqueceram. O que eles jogaram? Alguém saberia dizer, não? Olha, eu não sei, mas eu achei bonita pra caramba a camisa do Ceará. Tá vendo? Alguma coisa a gente já reparou. Me lembrou um pouco aquela antiga que o Corinthians jogava, lembra? Miller e Oscar, vocês que jogaram tanto por esse clube, vocês que deram tantos títulos para esse clube maravilhoso. Leão, sei que foi campeão como técnico do São Paulo. Oscar, o que você sente vendo isso? Então, rapaz, a gente não tem vivido o dia a dia de São Paulo, né? Então, eu vejo que há um esforço de todos para melhorar a equipe, né, os resultados, em contratações de jogadores, de auxiliar técnico, de diretores e tudo mais, e o resultado não vem, né? Por exemplo, hoje eu assisti o jogo e, embora o São Paulo tenha jogadores de qualidade, né, o seu todo, o conjunto, parece que não há assim, um entrosamento ainda, né? Foi a primeira bola chutada de São Paulo no primeiro tempo, foi aos 39 e no segundo tempo aos 38. Nossa Senhora. Que eu acompanhei o jogo de hoje. Então, eu acho que o time tem mais para dar daquilo que está dando. Eu creio que São Paulo teria que mostrar o seu tamanho, né? O seu futebol, ganhar pelo menos aí uns 5 jogos seguidos para dar também mais confiança aos jogadores, né? Porque já faz um certo tempo que ganha 2, perde 2, ganha uma, perde outra. E não deslancha, né? Não sai desse... Não, e ainda por cima o Everton se machucou, que estreou, e o Rodrigo Caio, a gente não sabe, Paulinho, se tiver alguma informação, ele saiu achando, ele falou que achou que fraturou o pé. Que ele ouviu um barulho e achou que fraturou o pé. Algumas coisas do São Paulo, por exemplo, incríveis. O São Paulo gastou 18 milhões e meio em centroavantes. O Diego Souza nem viajou, o Trellis entrou em campo. Só para pontuar, o Rodrigo Caio não fraturou o pé, mas tem outro tipo de lesão que pode ser e não está descartado. Ele não fraturou? Não fraturou. Mas deve ter um motivo de lesão. Alguma lesão que não foi descartada ainda, mas ainda não tem o resultado. E esse Carneiro que o São Paulo contratou está machucado. São Paulo adora contratar o Marcos Sol, ano passado, foi contratado machucado pelo Atlético Mineiro. O Leão falou de qualidade. Então, eu não vejo qualidade nas contratações. O Michael Suel que veio contra o Vasco. Eu não contratava um Diego Souza com 33 anos. 10 milhões de reais. Eu não contratava. Eu não contratava um Trellis com 10 anos de carreira. Até o um monte de tempo. Tem 28 gols na carreira. O único jogador, Oscar, o único jogador que tem a idade acima de 30, que está de vez em quando, até faz alguma... O Nenê. Sólido, tá? Mas é muito nada pro São Paulo. É muito pouco, tô dizendo, Flávio. O São Paulo é um time desfigurado. O São Paulo é um time fraco. Eu amo o São Paulo, todo mundo sabe disso. Claro. O amor pelo São Paulo que eu tenho é muito grande. Eu tenho respeito pelo São Paulo. Só que, poxa vida, não dá pra você assistir um jogo, como você falou, e o Leão falava de qualidade, aí é qualidade. A audiência desse jogo foi a mesma audiência desde que começou até o fim. Flávio, nós estamos falando de um time... Não mudaram de canal por causa disso. Não mudava de canal. Flávio, nós estamos falando de um jogo contra o Ceará. Não, Leão? Tá certo. O Flávio, olha, os dois jogaram como atletas do São Paulo. Eu trabalhei como treinador no São Paulo. Você formou aquele time que foi campeão mundial. Sim. O São Paulo dava a você um status muito grande e um respeito muito grande, porque você sabia o tamanho que o São Paulo era e o tamanho que o São Paulo ainda é. Eu costumava dizer que era o mais completo por tudo aquilo que ele preparava e doava e dava aos seus funcionários, aos seus treinadores, aos seus jogadores. Primeira coisa. Só que é o seguinte, ele começou a deteriorar de dentro para fora. Esse é o problema. Os seus diretores, os seus presidentes começaram a formar coisas e exportar essas coisas negativas onde não se informavam nada. Ali era uma coisa fechada. Daqui a pouco abriu, começaram a deteriorar, brigar entre si e perder uma coisa
que é fundamental você ter na vida. Uma coisa chamada honestidade e credibilidade. Infelizmente, o São Paulo perdeu. Está tentando correr atrás. Não recupera. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma nova geração para poder recuperar. E não é a curto prazo, não. Infelizmente, para nós que adoramos o futebol... Todos esses erros aí que você está Todos esses erros da diretoria têm refletido dentro de campo negativamente. Por isso que desde o ano passado, Flavinho, o São Paulo não tem um time. Não, e o que é pior, nós estamos já falando faz tempo, né? Um São Paulo que é grandioso. Todo mundo sabe da grandiosidade do São Paulo. Mas o futebol do São Paulo é de time pequeno. Quando o São Paulo se ajoelhou aos pés do Juvenal Juvencio, isso, como se ele fosse o maior de todos e era o pior de todos. Isso. Eu conheci dirigentes do São Paulo. O Juvenal Juvencio, imagina, faleceu, a gente respeita, mas aí eu estou falando do personagem presente do clube, não do ser humano que morreu. E aqui a gente não está tratando de ser humano, estamos falando de personagens do futebol. Foi terrível para o São Paulo. E ainda deram a ele o 3º mandato. E isso custou ao São Paulo o quê? Todas as cabeças pensantes importantes do São Paulo foram excluídas. Então, quando o Leão fala tem que renovar com quem? Exatamente. Olha os candidatos que o São Paulo teve nas últimas eleições, o tempo todo. Qualidade. Mas qualidade com quem? Se você contratar mal, como é que faz? Porque eles arrebentaram com as pessoas que eles poderiam afastam fazer a qualidade. Exato. É melhor que você não esteja aqui, porque o seu intelecto é tão grande que pode nos atrapalhar. E muitos homens começaram a se afastar. E é isso que acontece com o futebol e com os nossos dirigentes também. Exato. Pessoas boas que poderiam estar colaborando ali não aproximam, porque se envergonham. Sim. Não vão querer submeter. Mas teve um lance polêmico. Só para encerrar esse assunto, o Leão fala uma coisa muito importante aqui agora, que eu acho que tem que levar em consideração. Tem que ter um coordenador do treinador. Isso que ele falou é uma coisa nova, nunca tinha ouvido isso. Não sei se na Europa tem, porque faz tempo que eu não acompanho futebol europeu nos bastidores mesmo. Então eu não sei se tem isso, mas deveria ter. Tem que ter, sim. É o coach, o head coach, exatamente, coisas. Tem que ter. E eu parabéns pela ideia, espero que alguém de juízo tenha ouvido isso, né? Não, aqui no Brasil não funciona isso, não. Não. Teoricamente, o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano estão lá para dar uma cobertura. Tomara, porque esses são do ramo. Não é isso que o Leão falou. Não, eu sei, eu entendi, claro. Ó, teve um lance que o São Paulo reclamou como um pênalti numa bola do Regis, ela bate no braço, ou o Rafael Carioca mete a mão. Queria que vocês falassem sobre isso. Esse lance. Miller, isso é pênalti ou não? Ele está com o braço aberto, né? Eu tenho um pensamento assim, Flávio. Toda jogada, nesse tipo de jogada aí, que o defensor tira a trajetória da bola e ele abriu o braço ali, para mim é pênalti. Para você foi pênalti. Oscar? Para mim foi pênalti. Não tem esse negócio de bola na mão dentro da área, tem como não marcar, é pênalti. Né? Mas não teve sangue. Chico. Não saiu sangue. Chico, pênalti ou não? Bem colocado. O pênalti é indiscutível, né? Marcou pênalti, você daria pênalti. Ele se defende com a mão da bola, né? E ele abre o braço, né, Chico? Embora ele não foi intenção dele colocar, mas tocou visivelmente bastante, não foi pouco. Não. Aí foi. Com os dois braços. Eu acho que foi pênalti, sim. Porque nós estamos acostumados que a bola pode bater na mão. Mas depende da colocação da mão. Aí ele obstruiu de uma maneira tão intensa que ele lesou. Lesou colocando a bola. Ele não colocou a bola na mão. A mão na bola, mas a bola interferiu na continuidade do que poderia acontecer dentro da área. Eu daria pênalti também. Pênalti. Eu não daria. Mas já vi milhões de pênaltis dados aqui no Brasil assim. E muito pior que esse, né? Pra você ter uma ideia, Flavinho, pra você ter uma ideia, no jogo da Copa do Brasil, São Paulo Atlético Paranaense, o juiz deu um pênalti contra o São Paulo. Que também pra mim não foi. Não, pra mim foi igual esse aí. Eu não daria nem esse nem o outro. Parecido com esse, porque o jogador do São Paulo deu um carrinho, né? O menino caiu e a bola deu carrinho no braço dele, pô. Aí não foi o cara caiu e claro. Eu acho que ele pula e até segura o braço. Ele não fez esse gesto que você está fazendo. Ele abriu o braço.
Tá aberto o braço. Exatamente. Esse gesto que você Play tá dá essa fazendo... direção mesmo, Qualquer. Flávio. Às vezes Ô, o Flávio, play Foi parecido mostra com esse, pior, porque o foi play parecido do com play esse parece lance. que ele Só que o jogador do fecha. São Paulo tá mas, no chão. mas no Mas câmera não, lenta, Flávio, na câmera lenta tudo é pênalti. Vocês têm- você tem Ele que- pula ele pula e o braço vai. Eu não senti ele querendo ele tá com o braço mas, aberto. claro, Exato. a maioria Intenção vence, a zero. maioria venceu. Intenção zero. Viu, Flávio? Então, se Intenção não tem zero. intenção, Na verdade, Intenção zero. nenhum zagueiro bota na mão na bola porque quer. não, aí não, zero. não pode marcar. Senão Sei lá. você Ele pensa. pula pra trás. né?